Você não tem um problema, você tem uma pergunta. E eu já vou dizer qual pergunta. Preste bastante atenção. Você que tem vivido ansioso, todos nós, se você não está ansioso agora, em algum momento a ansiedade vai vir sobre você por alguma situação. Se você está preocupado, ou quando estiver preocupado, quando você enfrenta uma situação que você se sente pequeno demais diante dela, ela simplesmente te cobre como um tsunami de preocupações, de más notícias. Quando você recebe uma notícia horrível, quando você já tentou várias coisas e nada deu certo, quando algo te aconteceu que não há nada que você possa fazer para mudar este acontecimento. É um fato e não dá para voltar atrás. Como você deve agir? Ora, uma das formas que você pode e deve agir, segundo a sabedoria divina, é você entender que você não tem um problema, você tem uma pergunta. Você tem uma pergunta, eu já vou falar qual é essa pergunta. Você tem um problema, mas na verdade você tem uma pergunta. Se você ficar preocupado com o problema, você não vai saber o que fazer. O que vai acontecer com você? Você vai ficar preocupado, estressado, você vai ficar ansioso, você vai ficar ligando para alguém ou procurando um amigo, alguém para compartilhar, para você desabafar e falar sobre o seu problema, ainda que isso possa até ajudar em um momento imediato. Em um momento imediato, como um remédio para a dor, você desabafar quando você está estressado pode ser bom para você naquele momento, mas talvez o amigo só vai poder dizer para você: ah, amigo, amiga, poxa, coitada e tal, poxa, que coisa, né? Mas não vai adiantar muita coisa. Então, ao invés de você ficar reclamando, ligando, compartilhando, desabafando, derramando suas frustrações nas redes sociais, perdendo sono sobre isso, não é? Se a situação está ruim e ficando pior, faça o seguinte. Repita isso para si mesmo. Eu não tenho um problema. Eu tenho uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: o que eu posso e vou fazer sobre isso? Essa é a pergunta que você tem. O que é que eu posso e o que é que eu vou fazer sobre essa situação? Porque essa pergunta já te dá pelo menos um primeiro passo. Pelo menos uma primeira atitude que você pode tomar diante dessa situação. E essa primeira atitude já lhe ajuda a unir as suas forças e ter foco. Então, você está aí agora com uma dívida impagável, digamos. Você tem aí os cobradores vindo à tua porta. Você está prestes a perder o seu automóvel, perder a sua casa, ter de sair dessa casa onde você não pode pagar o aluguel, ir para morar com alguém da sua família ou aluguel menor. Enfim, você tem aí um problema, mas na verdade, se você olhar para tudo isso e se perguntar: o que eu posso e vou fazer agora sobre isso? Então, você tira aquela ansiedade, aquele senso de impotência e você foca no que você pode sim fazer, por menor que seja o próximo passo. Ainda que o que você pode e vai fazer sobre isso agora é ir ali na cozinha e fazer um café. Ou seja, nada. Eu não posso fazer nada. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um café e tomar. Ou melhor, um chá, porque talvez a cafeína não vai ajudar o teu estresse. Mas um chazinho, um suco, né? Alguma coisa assim que vai te acalmar,
vai ajudar melhor. Mas entenda o poder de saber o que você vai fazer agora e dar o próximo passo. É claro que esse próximo passo provavelmente não vai resolver toda a situação que você está enfrentando, mas não é esta a questão. A questão é você parar de ficar despendendo energia com preocupação, com estresse, com frustração, que não vai resolver nada. E despender essa energia em uma atitude que vai te levar mais perto da solução. E depois que você tomar este próximo passo, você volta à pergunta: e agora? O que eu posso e vou fazer sobre isso? Então você não tem um problema, você tem uma pergunta. Faça a pergunta e busque honestamente a resposta. Quando Jesus foi colocado numa situação de armação, tentaram armar para ele, trazendo uma mulher que tinha sido flagrada em adultério, perguntaram para ele: essa mulher foi flagrada em adultério, a lei de Moisés determina que ela seja apedrejada, a morte. E você o que diz? Então Jesus, como todos conhecem a história, com a sua sabedoria, ele disse: bom, quem não tem pecados que atire a primeira pedra. E todos ali, começando com os mais velhos, acusados pela própria consciência, foram largando as pedras e saindo, deixando a mulher sozinha ali. Jesus então disse para ela: eu tampouco te condeno. Já que ninguém está mais aqui para te condenar, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Pense na situação daquela mulher. Aquela mulher agora, a reputação dela na cidade, você pode imaginar, todo mundo da cidade ficou sabendo que aquela mulher era uma adúltera. Então você pode imaginar a vergonha, você pode imaginar o que aconteceu com o casamento, iria acontecer com o casamento dela, o marido, se ela tinha filhos. Você pode imaginar o tamanho do problema que aquela mulher tinha. Mas quando Jesus falou com ela, ele só focou no que ela poderia fazer naquele momento. O que ela poderia fazer naquele momento? Ela poderia tomar aquela decisão. Chega dessa vida. Chega. Deus me livrou, era para eu estar morta, Deus me perdoou, me está dando uma nova chance. O que é que eu posso, o que é que eu devo fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Jesus deu para ela a resposta. Vá e não peques mais. É claro que ela iria ter de lidar com todos os outros problemas e vertentes da sua situação depois. Mas naquele momento era o que ela tinha que fazer. Então você tem que focar no que você pode e vai fazer agora sobre a sua situação. Então você não tem um problema, você tem uma pergunta. E a pergunta é: o que eu posso e o que eu vou fazer sobre isso agora? Quer dizer, há coisas que eu não posso fazer, então não adianta me preocupar com elas. Há coisas que eu posso fazer, mas eu não vou fazer agora, porque não há tempo, não há condições, não há ferramentas, não há meios, então não se preocupe com elas. Mas há coisas que você pode e vai fazer. Você tem condições de fazer agora. Esta é a pergunta que você tem que fazer a si mesmo e procurar a resposta. E, obviamente, agir sobre ela. Não se esqueça, você não tem um problema, você tem uma pergunta. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!